voltamos para a nossa quarta aula de Família Cristã 2. Eu queria, assim, de coração dizer que nós estamos muito felizes em poder compartilhar com você, assim, tantos textos, tanta expressão do coração de Deus, para a gente poder entender a responsabilidade que é para todos nós de realmente termos uma família referencial no meio de uma geração pervertida. Você lembra que na aula 1 nós vimos que Deus nos chamou, o projeto de Deus desde a criação é que nós como pais sejamos a sua imagem, conforme a sua semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que nós fomos, desde a criação, abençoados, homem, mulher, macho e fêmea, para sermos férteis e multiplicarmos essa imagem, essa presença, o caráter do próprio Deus. Nós vimos também que o verdadeiro cristão feliz, isso dentro da primeira aula ainda, o verdadeiro homem feliz é aquele que realmente tem uma família abençoada, uma mulher que é uma videira, como uma videira frutífera, filhos como plantas de oliveira em volta da sua mesa, um homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Não tem como, a sua família será uma família abençoada e abençoadora. Nós vimos na segunda aula o padrão de um testemunho cristão e de uma liderança cristã. Não tem como. Tudo, com base nessa bênção de Gênesis 1, 27 e 28, não tem como. Todo ser humano, ele se reproduz. Aquilo que eu sou, eu produzo em minha volta, em meus filhos, eu reproduzo neles. Então, o verdadeiro líder, verdadeiro cristão, ele tem que ter essa consciência de que ele tem um chamado a reproduzir, mas reproduzir o quê? O que Deus é na vida dele. E ninguém pode liderar o rebanho de Deus se ele não for um exemplo. E vimos os textos bem claros que o exemplo de caráter como pessoa, como homem de Deus, obreiro aprovado, e um caráter de um exemplo de casamento, um exemplo de filhos obedientes a ele, homem. Vimos também na terceira aula a honra e a cura nas gerações. Se você quer criar nos teus filhos uma honra para ti como pai ou como mãe, em primeiro lugar você tem que ser curado dos teus relacionamentos com os teus pais, da tua atitude com os teus pais. Nossos pais, nós sabemos, a maioria dos nossos pais erraram por ignorância. Alguns tentaram fazer certo, outros talvez nem pensaram em fazer certo. E todos nós fomos uma geração que trouxemos marcas dos nossos pais, que nos prejudicam na honra. E se nós não honrarmos os nossos pais, como é que nós vamos ensinar sobre honra para os nossos filhos? Podemos ensinar o quanto quisermos, mas eles não vão fazer o que a gente diz, eles vão ser o que a gente é. Por isso, a terceira aula, nós nos dedicamos aqui a você refletir e se deixar curar, liberar perdão com os seus pais e avós, pois isso agrada a Deus, você retribuir o bem recebido. Quando você perdoa, você consegue enxergar o que eles fizeram de bom, consegue, por amor e com a presença de Deus, você cuidar da sua própria família. Isso prova a nossa fé, que nós cremos que Deus vai nos capacitar a perdoar, a amarmos a nossa família como um todo. E esse padrão vai ser multiplicado em nossos filhos. Então agora, nessa quarta aula, nós vamos entrar no padrão do pai, o padrão da mãe, padrão bíblico de um pai, perfil de um pai, o perfil da mãe. Vamos falar no decorrer das aulas como ensinar os filhos pequenos, como ensinar os adolescentes, como tratar com os filhos adultos. Então vão ser coisas espetaculares. Mas antes tínhamos que ter essas 3 primeiras aulas que nós temos que ser tratados primeiro. Não adianta agora tu pensar, como é que eu vou fazer com meus filhos se a tua vida está toda desregrada, fora dos princípios e mandamentos de Deus. Não tem como. Seus filhos vão seguir o seu exemplo. É princípio de Gênesis 1, 27 e 28. Não tem como. Nós vamos ser férteis. Aquilo que somos, multiplicamos. Gênesis 1 deixa bem claro que tudo que tem vida que Deus criou, as sementes, as árvores, as plantas, os animais, todos se multiplicam segundo a sua espécie. Pode ver lá, está bem claro. Então nós vamos nos multiplicar segundo a espécie de pessoa que somos, ou em Deus, amoldado,
obedecendo os mandamentos e princípios de Deus ou amoldado ao padrão do mundo. Aí os nossos filhos vão ser do mundo, não tem como, ok? Então vamos entrar na quarta aula, o perfil do pai e da mãe. Vocês vão ver coisas tremendas aqui, parte desse material que nós vamos estudar hoje, nós mesmos aprendemos com o nosso querido Cote, Marcos Borges, da Jocum Almirante, no Paraná, em Curitiba. Trabalho tremendo que eles têm lá na área de cura da alma, cura de gerações. Nós fizemos um curso, a Beth e eu, de 11 dias com ele, oficina da alma, lá com toda aquela equipe, Birinaldo. Então nós gostamos de dar honra a quem honra. Nós continuamos aprendendo, primeiro para a nossa própria vida e segundo para poder também compartilhar. Hoje os nossos filhos são adultos, são casados, temos 11 netos, mas nós temos sede de aprender, Deus tem mais. E na multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada na igreja. A todo principado e potestade, como diz Efésios capítulo 3. Então, nós continuamos aprendendo. Ontem, a aula que demos ontem, falei que grande parte é do próprio Jaime Kemp, da nossa querida Judite. Uma parte disso que nós estamos ministrando com vocês nessa aula, e depois numa aula mais à frente, nós aprendemos com o nosso querido Marcos Borges, o Cote de Curitiba. É tremendo o ministério dele lá. Então, o que eu devo saber, eu vou repetir. Esses, para mim, são muito importantes. A gente entender o coração, a mente de Deus, família, casamento, filhos, não é coisa humana. Não é coisa para o homem meter a mão, não. Porque o Criador fez com objetivos bem claros. E nesse Salmo 112, eu quero repetir, nós já lemos, eu quero repetir para você ter certeza de que essas aulas são mais que aulas, são uma oportunidade de você também cumprir o plano, o projeto de Deus para você e para as suas gerações. Para você ser feliz. Olha o que diz Salmo 112. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Pergunta, você quer ser feliz? Aqui, olha, eu quero deixar bem claro, aqui está falando do homem, o macho, o progenitor, o cabeça, aquele que está perdendo essa característica nessa geração. Mas para Deus não, ainda somos nós, os homens, que nós vamos tratar agora, o grande responsável pela sua família. Quem vai prestar conta para Deus pela sua esposa, pelos seus filhos, somos nós homens. E se você é homem, mas se você, minha irmã, é mulher, esposa, ou vai casar, que já case com essa mente, eu vou estar sendo auxiliadora do meu marido nesse projeto de Deus. Eu quero fazer a minha parte, ainda que ele fale, eu quero fazer a minha parte. Aleluia, diz Salmo 112. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Você tem prazer no que está aprendendo aqui? Ou está sendo chato, que é muito texto bíblico? Você tem prazer? Mesmo que isso doa, nós vimos, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra, ela dói, ela separa o que é juntas e medulas, espírito, alma e pensamentos e intenções do coração. Se você é um homem feliz, porque teme a Deus e guarda e tem grande prazer em seus mandamentos, a Bíblia diz que os seus descendentes serão poderosos na terra. Yes! Eu daria um aleluia. Dá um aleluia. Esse é o teu Deus? É um Deus que tem comprometimento. Quando um homem tem comprometimento com os seus mandamentos, em temer a Deus, ele tem comprometimento que os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Pode dar um aleluia, não tem problema. Pode dar um yes. Cara, que palavra de ânimo. Todo mundo fala mal de casamento. Todo mundo hoje fala mal de filhos, ter filhos é um peso, ter filhos atrapalha os nossos planos ministeriais, os nossos planos profissionais. Não, filho, é uma bênção, é uma oportunidade que Deus está dando para nós colocarmos nessa geração, como não é, filhos que vão fazer diferença no meio de uma geração pervertida. Só depende de nós, como pais, aqui especialmente o homem, realmente, para ser feliz, temer a Deus e ter grande prazer em seus mandamentos.
Isso eu vou transmitir para os meus filhos. Nós vamos ver com mais detalhe na frente. Também já lemos esse texto, eu quero repetir Gênesis 17, versículo 7. A aliança de Deus com Abraão, através no capítulo 12, através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Jesus veio exatamente para ser a bênção, o elo de ligação de novo, homem, mulher, pais e filhos. Olha o que diz Gênesis 17, Deus falando com Abraão, nosso pai na fé. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você. Agora, preste atenção aqui, Deus não fica restrito a você. A aliança de Deus, ela é extensiva. Entre mim e você, diz Deus, e, olha só, e os seus futuros descendentes. Deus de antemão, se você ainda não tem filho, se você ainda não é casado, eu quero dizer que se você tem aliança com Deus, Deus tem uma aliança contigo com os seus futuros descendentes. Mas para que essa aliança atinja os seus descendentes, vai passar por você. Como pai, como mãe. Aqui, de novo, especialmente como pai. Seus futuros descendentes. E olha o que Deus continua dizendo. Para ser o seu Deus, e como chama a atenção. E, de novo, Deus não para em você. Não existe esse evangelho que você vai para uma igreja, evangélica, gospel, você vai receber. Não. Todo o comprometimento de Deus, tudo que Deus fizer em você, é para ser extensivo às suas gerações. Ele está te chamando, a aliança que Ele está fazendo eterna entre Ele e você, também e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus, mas não para, olha só, e os seus futuros e os seus descendentes. Cara, é muito. Pode dar um aleluia. Cara, isso é motivo, dá sentido à vida cristã, dá sentido ao casamento, dá sentido a querer ter filhos, para estender a aliança, para estender a presença desse Deus na minha vida, através dos meus filhos e netos. Que coisa tremenda, irmão. Que Deus é esse? Uau! Agora então vamos estudar um pouco o perfil do pai. Vamos rever também um pouquinho o Salmo 127, especialmente versículos 3 e 4. Nós já estudamos esse também, Salmo 127, na aula 1. Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela, inútil será levantar de madrugada, comer pão de sacrifício, tudo é inútil, irmãos. Aí no versículo diz, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Filho não é peso. Filho não é para atrapalhar os projetos humanos, egoístas. Filho é um presente de Deus, é um galardão, é um presentão. Mas também são herança do Senhor, eu expliquei um pouco isso lá na frente. Herança o que é? Herança é alguma coisa que alguém acumula com sacrifício, para quando ele morrer, ele vai deixar para alguém que não conquistou. Eu conquistei, eu lutei para ter, mas eu tenho consciência que quando eu for para o cemitério, eu vou deixar aqui na terra uma herança. O que Deus pede de nós é que nós deixemos aqui na terra os nossos filhos como herança do Senhor. Ele nos dá, Ele nos presenteia com os filhos como uma pedra bruta. Vamos falar na linguagem atual. Ele nos dá como um HD virgem, novo. Nós vamos explicar mais na frente isso. Um HD que está tudo para ser gravado. Ou uma pedra bruta que tem que ser lapidada. Ou um barro na mão do oleiro, o pai, para moldar o nosso filho para ser um vaso de honra para Deus. Os filhos são herança do Senhor. O que você vai deixar na terra de maior valor para Deus são os seus filhos. Porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O ouro e a prata pertencem a Deus. Mas tem um valor inestimável para Deus, são os nossos filhos. Temos que ter consciência que eles têm grande valor para Deus. E é a nossa herança, é a nossa participação, é a nossa marca, o nosso carimbo aqui na terra, é deixar os nossos filhos como herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão, o seu presente, como flechas na mão do guerreiro. Preste muita atenção aqui,
como flechas na mão do guerreiro, guerreiro masculino. São os filhos da mocidade. Homem, você é o guerreiro. Deus colocou os seus filhos também como a pedra bruta para ser a herança, a pérola, para ser a pedra preciosa, a herança do Senhor, também como flecha, compara aqui, na mão de um guerreiro. Um guerreiro não pega qualquer árvore, qualquer pedaço de madeira e vai atirar para qualquer lado, não. Pega a madeira certa, da maneira certa e começa a preparar essa flecha para o alvo. Não para tirar a esmo, mas para um alvo. Quais são os alvos que você tem para a vida dos seus filhos? Para o seu casamento, para a sua descendência? Qual é o alvo que você tem? Meu querido, nesse livro aqui, sugiro você ter conselhos para marido, pai e avô. No primeiro capítulo, eu falo de 22 perguntas. Só vou começar só para você ter uma ideia, que nós temos que ter consciência da nossa vida. Aqui eu pergunto, você tem planos e sonhos para a sua vida profissional, econômica e financeira? Todos nós temos planos, alvos, estudar, fazer mestrado, fazer doutorado e não sei mais o que lá, crescer na empresa. A segunda pergunta, e aqui no livro você vai responder sim ou não. Você tem se empenhado em estudar, investir tempo e dinheiro para alcançar esses seus alvos? Na vida profissional, ministerial, financeira. Mas daí eu começo a perguntar, e para o seu casamento, você tem alvos? Para os seus filhos, você tem alvo? E aí vai até a pergunta 22. Na 21 eu faço a pergunta, se você recebesse o resultado de um exame de saúde e com ele a notícia de que seu tempo de vida se limita a alguns dias, para pensar. Você foi fazer um exame, de repente apareceu lá um câncer, ou deu um AVC, ou alguma outra dessas doenças terríveis, terminais. Como reagiria e o que faria nesse tempo que lhe restaria aqui? Tem alguns filmes até do mundo que falam sobre isso. Você está preparado para isso? Sim ou não? E a última pergunta do capítulo 1 desse livro. Com certeza você daria prioridade a Deus. Tem mais 2 semanas de vida, 1 mês de vida. A seu casamento e filhos.